Revelação celestial. O último número do seu ano de nascimento manifesta seu destino divino. Maria, uma mãe cheia de fé, olhava para o céu estrelado da sua pequena cidade, como se os próprios astros fossem testemunhas do seu clamor. A dor pela grave doença de seu filho, Lucas, tornava seu coração um campo de batalha. O desespero de quem ouve os médicos pronunciarem palavras de desespero desenganado era uma sombra que lançava um frio cortante em sua alma. Contudo, a certeza que carregava em seu peito nunca vacilou. A fé inabalável em São Miguel Arcanjo pulsava com força, e o santo padroeiro era sua âncora nesse mar de incertezas. Maria resolveu que a oração coletiva seria o caminho para restaurar a saúde de Lucas. Desse modo, convocou toda a comunidade para uma vigília na capela. A luz tênue das velas criava danças nas paredes, enquanto os habitantes, mesmo os céticos, sentiam o chamado daquela energia sagrada que se formava. A capela, que sempre havia sido um refúgio de fé, estava cheia de murmúrios, mas também de esperanças a fervilhar. O ar estava impregnado de um sentimento palpável, à espera de um milagre. Enquanto todos aguardavam, um homem idoso, conhecido por suas visões, ergueu-se, com a voz carregada de gravidade, anunciou: o último número do ano de nascimento de Lucas carregará a chave para seu destino divino. Um choque percorreu a sala, entreolhando-se com expressões que misturavam assombro e dúvidas. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas, seu coração se acelerou. Mas o que significava aquilo? O que poderia ser esse último número que se tornava tão significativo? O murmúrio da comunidade ecoou em seu ouvido, misturando fé com ceticismo. Desesperada, Maria orou fervorosamente, enquanto a saúde de Lucas se tornava cada vez mais frágil. Numa dessas noites de oração fervorosa, o clima mudou. Durante o clamor coletivo, as velas pareciam brilhar com uma intensidade sobrenatural. De repente, Lucas, mesmo à beira da morte, soltou um suspiro profundo e teve uma visão que iluminou sua face. Ele descreveu uma luz intensa, quase ofuscante, que deixava a aura da capela ainda mais sagrada. Lucas falou de uma missão que agora compreendia, e suas palavras ecoaram como um chamado. Ele revelou que o último número de seu ano de nascimento, um simples 3, guardava uma conexão misteriosa com seu propósito na Terra. Maria, em um estado de êxtase, sentiu a presença de algo grandioso, uma força divina palpável. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A vigilância da comunidade se intensificou à medida que as pessoas começaram a entender que a revelação de Lucas não era apenas uma história qualquer. Era a chave que poderia mudar tudo. A capela, antes um espaço dividido entre crentes e céticos, agora pulsava com a energia da crença, um sentimento unificado de que algo grandioso estava se preparando para acontecer. Maria sabia que essa noite era apenas o começo, mas a pergunta em seu coração crescia: o que realmente significava aquele 3? Estava prestes a descobrir que o destino de Lucas ia além de suas expectativas, e a resposta divina poderia ser mais surpreendente do que jamais imaginou. A capela permaneceu envolta em um silêncio reverente. Os murmúrios foram sepultados sob o peso da revelação, e os olhares se fixaram em Lucas, que ainda parecia absorto na experiência que acabará de ter. Maria, embora tomada pela alegria e pela esperança, sentiu um novo tipo de ansiedade nascer dentro dela. O que fazer agora que o filho havia revelado essa conexão mágica? Os fiéis começaram a se aproximar de Lucas, um por um, como se ele fosse uma fonte de luz em meio à escuridão. Cada um deles buscava uma palavra de conforto, uma bênção ou, quem sabe, uma nova visão que pudesse preencher também os vazios de suas próprias vidas. Um dos moradores mais antigos, o Sr. Joaquim, com seus cabelos brancos como a neve, encheu-se de coragem e decidiu perguntar: Lucas, o que essa missão significa para nós? O que precisamos fazer para ajudar você? Lucas, ainda cercado por aquela aura divina, abriu os olhos e, com uma voz serena, começou a compartilhar.
O último número em meu nascimento é um chamado à unidade, à fé inabalável de todos nós. Devemos nos unir e clamar, não apenas por mim, mas por toda a comunidade. Precisamos restaurar a esperança de todos que perderam a fé, que se encontram perdidos. As palavras de Lucas reverberaram no coração de Maria, aquecendo sua alma como nunca antes. O que se seguia era algo além da cura de seu filho, era um convite para um despertar espiritual na cidade inteira. Maria olhou em volta e viu o fervor no rosto das pessoas, a determinação começando a surgir nas feições anticéticas. O que ela temia, que aqueles momentos de oração fossem em vão, estava se transformando em algo muito maior. Enquanto a vigília continuava, um novo sentimento tomava conta do ambiente. Era como se os ecos das preces dos fiéis se transformassem em um coro harmonioso, que atraía a atenção do próprio céu. A presença de São Miguel Arcanjo era palpável. O ar parecia vibrar com uma energia renovada, havia uma conexão, uma força transcendental se formando. Então, à medida que as horas avançavam, uma brisa fria invadiu a capela. As chamas das velas dançaram abruptamente, e todos ficaram em silêncio, como se uma nova revelação estivesse prestes a acontecer. Lucas, com os olhos fixos no altar, fechou os olhos novamente e respirou fundo. Uma certeza profunda o envolvia. Ele sabia que a missão não era isolada, mas coletiva. Com um fervor renovado, ele se levantou e exclamou: Deus não quer apenas mudar minha vida, mas nossas vidas. Este 3 é um símbolo de transformação. Quando unidos em fé, poderemos conquistar qualquer adversidade. A congregação, agora em chamas de esperança, começou a clamar com uma intensidade que tocava o céu, que parecia estar aberto para receber suas orações. Enquanto a noite avançava, um milagre parecia pairar no ar. E assim, Maria percebeu que a verdadeira missão estava apenas começando. Mas o que viria depois daquela noite de revelação? As sombrias previsões médicas dariam lugar a um propósito divino? A certeza tomou forma em sua mente, o desconhecido os aguardava, e a comunidade estava prestes a receber uma resposta que mudaria tudo. Logo a luz da manhã começaria a despontar, mas o que mais aquela noite reservava? A resposta estava apenas começando a se revelar, e os primeiros raios de sol prometiam acender uma nova esperança. Lucas sentia uma centelha de poder e esperança flamejando no coração da capela. As vozes unidas em oração ressoavam como um grande coro celestial, quase tangível no ar. As palavras pronunciadas por ele reverberavam em cada alma presente, ecoando verdades profundas que despertavam uma chamada interna. Maria observou cada rosto banhado pela luz das velas, cheios de convicção e fé. Era uma visão que ela nunca esqueceria. Um murmúrio silencioso cresceu entre os fiéis enquanto eles se preparavam para dar uma nova direção à vida naquela comunidade. A atmosfera estava carregada de expectativa, como se algo monumental estivesse prestes a acontecer. Precisamos de um sinal, alguém gritou do fundo da capela. As palavras eram carregadas de desejo, e ecoavam com a ansiedade por transformações. Lucas, absorvendo aquelas vibrações intensas, sentiu seu espírito elevar-se ainda mais. O sinal está em nós mesmos. Olhem um para o outro. Cada um de nós é parte do milagre que buscamos, ele respondeu, sua voz ressoando com autoridade. Naquele momento, aos pés do altar, alguns começaram a se abraçar, outros a chorar de emoção. Maria sentiu um tremor em seu interior. Era como se a própria essência da vida estivesse se movendo, abrindo os corações para uma nova realidade. A fé se espalhava como um fogo nas mentes e nos corações, e era impossível não se deixar conduzir por aquele vento de mudança. E foi então que algo extraordinário aconteceu. As velas, que antes dançavam suavemente, começaram a brigar contra o vento da brisa que entrava. De repente, um brilho radiante emergiu do altar, envolvendo Lucas em uma luz intensa. A congregação, agora unida em um só corpo de fé, ficou incerta. Lucas! Maria chamou, mas suas palavras se perderam na vastidão do momento. A luz, pulsante e viva, parecia tocar a alma de cada um ali presente, trazendo à memória esperanças antigas, promessas não cumpridas e sonhos esquecidos. Aquela não era apenas uma luz qualquer, era a própria manifestação de algo superior. Sentia-se como se o próprio céu tivesse aberto um portal, e as energias divinas enviassem um recado. Não temam,
A voz de Lucas, agora mais firme, atravessou a claridade. Estamos juntos nesta jornada. O que virá a seguir não é apenas para mim, mas para cada um de nós. A reação da multidão foi um levante de aplausos e gritos de louvor que ecoaram como um grande trovão, quebrando as barreiras do que antes parecia impossível. Foi então que uma mulher idosa, vestida em um manto simples e com um olhar profundo, ergueu-se entre os fiéis. Sua voz, embora suave, tinha a força de uma tempestade. Lucas, precisamos saber qual é o próximo passo. O que devemos fazer? Como podemos nos unir ainda mais? O coração de Lucas acelerou. Aquele momento era crucial. Faremos um pacto de fé. Seremos as mãos de Deus nesta terra, ajudando aqueles que precisam ao nosso redor. Vamos buscar os perdidos e restaurar a esperança. Com este novo começo, devemos levar a luz aos que já não acreditam. As palmas ruidosas ecoaram novamente, enquanto corações se entrelaçavam em expectativas renovadas. O que havia começado como um chamado individual agora se tornava uma missão coletiva. Maria sentiu uma onda de emoção invadir seu ser. A certeza de que algo grandioso estava prestes a acontecer era quase palpável. Mas, no fundo de sua alma, uma pergunta permanecia latente: estaremos prontos para o que Deus está prestes a revelar? Neste clima de intensa expectativa, a noite ainda guardava segredos. Um jeito de entender a magnitude do que estava para vir começou a se formar, mas ela sabia que o mais impressionante ainda estava para ser revelado. E a luz da manhã, que logo surgiria, traria revelações inexploradas. Que mudanças aguardavam a cidade, e como isso afetaria a história de Lucas e de todos ali? O mistério se adensava no ar. A luz da manhã começou a entrar pela janela da capela, tingindo o ambiente com tons dourados e quentes. O cheiro do incenso ainda pairava no ar, misturado ao aroma do café que alguém havia colocado para aquecer o corpo e a alma. A congregação ainda murmurava sobre a experiência da noite anterior, a iluminação que havia tocado seus corações, trazendo não apenas esperança, mas a certeza de uma missão a cumprir. Maria observava as pessoas com um sorriso no rosto, sentindo o pulsar vibrante da unidade que havia se formado. Cada olhar, cada abraço compartilhado, era um fio invisível que ligava um coração ao outro, tecendo uma nova realidade. Mas havia algo dentro dela, uma inquietude. O que mais está por vir? Pensava. A vida na comunidade parecia prestes a se expandir de maneira extraordinária. Vamos nos reunir novamente hoje à noite, Lucas anunciou, sua voz serena, mas cheia de determinação. Precisamos orar e buscar direção. Temos um chamado claro, mas o que isso realmente significa? Que passos precisamos tomar? Ele olhou nos olhos da congregação e viu as chamas da fé brilhando, cada uma pronta para dar o próximo passo. À medida que o dia avançava, os membros da comunidade começaram a se organizar. Algumas mulheres se juntaram à cozinha da capela, preparando refeições para os mais necessitados da cidade. Homens saíram para limpar as ruas e oferecer ajuda onde fosse necessário. Um clima de transformação pairava no ar, mas uma pergunta ainda rondava a mente de muitos: como podemos impactar verdadeiramente nossas vidas e a daqueles ao nosso redor? E era durante essa busca coletiva que algo peculiar começou a acontecer. Ao longo do dia, pequenos sinais encantadores se desenrolavam. Alguém encontrou uma carteira perdida cheia de dinheiro e decidiu entregar à pessoa que a havia perdido. Um grupo de crianças, que outrora estavam em conflito nas ruas, agora jogava bola juntos, rindo e brincando sob o sol. As ações de bondade, embora simples, estavam sendo oferecidas com frequência surpreendente, como se uma maré de amor estivesse varrendo a cidade. Já ao cair da noite, Maria caminhou para a capela, um sentimento ardente no peito. O que a aguardava ali era algo que verdadeiramente poderia mudar a trajetória de suas vidas. Ao entrar, notou que havia um espaço mais amplo e iluminado. Velas acesas delineavam um caminho até o altar, e uma nova luz parecia brilhar sobre todas as coisas. Lucas, de pé, aguardava com uma expressão inspiradora. As manifestações de Deus não param aqui, exclamou, enquanto a multidão se reunia em torno dele, ansiosa por escutar. Na noite passada, recebemos poder e amor. Agora, precisamos de coragem para dar passos concretos. Ele se virou,
Pegando uma lousa onde havia escrito algumas palavras que transpareciam a essência do que estavam vivendo: amor, união, serviço, destino. Essas são as colunas do nosso novo caminho, e cada um de nós tem um papel fundamental a desempenhar. Maria pôde sentir o calor das emoções subindo pela sala. O espírito coletivo crescia, e olhares se encontravam numa nova conexão. Era hora de escolher um novo destino, e cada movimento parecia guiado por mãos invisíveis. Porém, no meio daquela atmosfera mágica e de crescente esperança, um novo elemento começou a surgir. No canto da capela, uma janela se abriu levemente, e um vento gelado passou, sussurrando entre aquelas velas ainda acesas. Maria virou-se rapidamente, sentindo um arrepio na espinha. Olhando ao redor, viu que os outros também estavam intrigados. Uma nuvem de dúvida se instalava entre eles, como uma sombra se esgueirando sob a luz que brilhava tão intensamente. O que esse vento poderia representar? Seriam avisos de tempestades por vir? Então, antes que pudesse processar, Lucas disse em voz baixa, mas firme: certos mistérios precisam ser revelados. Eu sinto que há algo a mais que devemos entender. Estamos prestes a descobrir a verdadeira natureza de nosso chamado, e isso pode mudar tudo. Os corações começaram a acelerar numa tensão vibrante. Todos estavam aflitos pelo que poderia vir a seguir. Que revelações aguardavam? Quais desafios se apresentariam? As questões pairavam no ar, como o brilho indefinido que havia se instalado na capela, aguardando para ser desvendado. Uma calmaria peculiar tomou conta da capela. As velas, que antes dançavam ao sabor da brisa, agora pareciam firmes, como se cada chama estivesse escutando o chamado divino que ecoava entre os presentes. Maria pôde sentir suas mãos um pouco trêmulas enquanto segurava a Bíblia. Havia uma expectativa no ar, uma promessa de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Lucas, com a expressão focada, começou a caminhar lentamente pela sala, observando cada membro da congregação. Ele parecia captar a energia das almas que ali estavam, unidas em um só propósito. Hoje, vamos buscar juntos a verdade que está ocultada, disse ele, sua voz ecoando suavemente pelo espaço. O que estamos prestes a descobrir pode nos dar direção não apenas para este momento, mas para todos os dias que virão. Um murmúrio respeitoso passou por entre os fiéis. A ideia de uma revelação celestial deixava todos apreensivos e animados ao mesmo tempo. Maria sentia o coração pulsar forte, vinha à mente a reflexão sobre seu próprio caminho, suas escolhas, suas dúvidas. Era um convite para mergulhar mais fundo na questão: qual é o meu real propósito? Lucas então pegou um pequeno quadro na parede, um mapa simbólico que representava a jornada coletiva da comunidade. Cada um de nós é um ponto neste caminho. Mas o que cada ponto representa? Precisamos descobrir o que cada um de vocês traz para esta missão, declarou, sua voz agora ardente com a paixão que só um verdadeiro líder possui. Eu quero que cada um de vocês, em silêncio, reflita sobre seu ano de nascimento. Agora, se você puder, meça isso com a postura que você tem em sua vida hoje. Como isso se conecta com o que Deus tem reservado para você? O silêncio tomou conta da sala novamente, enquanto todos pensavam profundamente. Maria fechou os olhos, permitindo-se ser levada a um lugar interior onde esses números se tornavam mais do que apenas datas, eram peças do quebra-cabeça de sua existência. Ela viu as dificuldades, as vitórias e tudo que formava quem ela era. O vento, que antes parecia um sinal de advertência, agora sussurrava promessas de esperança. Ela sorriu aos seus pensamentos, reconhecendo que Deus sempre esteve ao seu lado, mesmo nos momentos mais obscuros. Enquanto a congregação mergulhava nessa contemplação, um brilho inesperado começou a surgir no altar. Era como uma luz que pulsava, refletindo os rostos dos fiéis em uma miríade de cores. Lucas, percebendo esse fenômeno, se aproximou, e um silêncio reverente se instalou. Ele entendeu que algo divino estava se manifestando. O Senhor fala conosco além das palavras, afirmou Lucas, em um tom quase sagrado. Isso é um aviso de que nosso chamado vai muito além do que imaginamos. Cada um aqui tem um papel singular nesta obra. O número do seu nascimento não é apenas um acaso, é um chamado. Uma chave para entender sua missão.
Aquele sussurro divino começou a se intensificar, como se as paredes da capela estivessem vibrando com a presença do Altíssimo. Maria olhou para os lados e viu o mesmo fascínio nos olhos de seus companheiros. Eles estavam prestes a viver algo que ficaria marcado para sempre em suas memórias. Estão prontos para receber o que Deus tem para vocês? Questionou Lucas, a excitação na voz elevando-se mais uma vez. Um coro de amém saiu em uníssono, como uma onda de fervor que envolveu a todos. Mas antes que pudessem reagir mais, uma voz ecoou do fundo, trazendo com ela um peso que pairou no ar. Mas e se o que Deus tem é algo que não estamos prontos para aceitar? Todos se viraram, perplexos, e a congregação começou a murmurá-los. O que esse aviso significava? Estavam prontos para uma transição tão profunda, com uma pulsação emocional, a tensão se instalou. O que mais poderia ser revelado? Seria um crescimento que viria com desafios, ou uma bênção que os tomaria de surpresa? A expectativa crescia, como um balão prestes a explodir. Maria então tomou coragem e fez uma oração silenciosa. Senhor, se está é a sua vontade, que eu tenha coragem para seguir em frente, não importa quanto isso me desafie. E no fundo de seu ser, uma certeza começava a se formar. Somente crendo, poderia vivenciar a transformação que Deus tinha para ela e sua comunidade. Mas o que viria a seguir? Que mistérios ainda estavam por desvelar? A resposta batia às portas de seus corações, esperando para ser ouvida. Uma nova jornada estava prestes a começar. A tensão na capela se tornava palpável. A voz que havia interrompido a expectativa do momento se dissipou, e um pesado silêncio tomou conta de todos, como se cada um estivesse pesando as palavras ditas. Maria estava imersa em seus pensamentos, e por um momento, sentiu o que poderia ser um presságio. O que aquelas palavras significavam? Seriam realmente capazes de distorcer a luz que começava a brilhar? Foi então que Lucas, percebendo a inquietude na congregação, respirou fundo e disse: Meus irmãos, é um momento de introspecção e descoberta. As palavras que ouvimos não devem nos amedrontar, mas nos instigar a questionar. O que o Senhor não revelou ainda em nossas vidas? É uma oportunidade divina. O brilho no altar pulsava mais forte, quase como uma batida cardíaca. Maria, com o coração acelerado, sentiu que a energia ao seu redor era como um chamado, um convite para se mover. Cada visão de sua vida era como uma imagem a flutuar diante dela, momentos bons, difíceis, decisões tomadas com amor e os erros que agora pareciam tão pequenos em comparação com a grandeza de Deus. E se o que Deus tem para nós não for um presente, mas uma responsabilidade? Murmurou um dos fiéis, o que gerou um murmúrio em toda a sala. O temor pairava, mas também surgia uma esperança renovadora. Cada um começou a olhar para o próximo, buscando consolo e entendimento em olhares cúmplices. Precisamos ser honestos conosco. Às vezes, as bênçãos de Deus vêm acompanhadas de desafios significativos, continuou Lucas, agora quase em um sussurro. Mas lembrem-se, Ele nunca nos abandona. A luz brilha mais intensamente nas trevas. Maria sentiu uma onda de empoderamento. Ela sabia que receber um chamado de Deus, mesmo que envolvesse desafios, só poderia trazer crescimento. O que poderia ser mais libertador? Um novo propósito estava diante dela. O passado poderia ser um guia, não uma sentença. Vamos nos unir em oração, Lucas pediu, e as mãos começaram a ser entrelaçadas. Em um círculo unido, uma onda de amor e apoio envolveu a todos. As vozes se levantaram em uníssono, uma sinfonia de pedidos e agradecimentos ecoando como um canto celestial. O arrepio que Maria sentia em seus braços era a confirmação de que a presença divina estava com eles. Aquele não era apenas um serviço religioso, era um renascimento. Os olhos de todos estavam de olhos fechados, mas com rostos iluminados por uma expressão de esperança. Deviam estar prontos para receber não só as bênçãos, mas também os desafios que viriam. Quando a oração cessou, um silêncio poderoso tomou conta da capela novamente. Lucas olhou em volta, e, com a voz carregada de emoção, pediu: se você sente que Deus está gritando no seu coração, venha até o altar. É hora de confirmar seu compromisso com a jornada que o Senhor tem para você. Maria hesitou por um instante, interrompendo suas próprias dúvidas.
O chamado ecoava forte dentro dela. Com o coração pulsando, ela se levantou. E, um a um, os outros começaram a seguir seu exemplo, levantando-se a um ritmo que parecia regido por uma batuta divina. Mas ao se dirigir ao altar, ela sentiu um frio na barriga. Um pensamento inquietante surgiu: e se a jornada é mais difícil do que eu imagino? O que a aguardava do outro lado? Qual seria a profundidade da transformação? Enquanto cada passo a levava mais perto da luz, ela sabia que precisaria de fé abundante. Maria, em um ato de total entrega, ergueu os braços ao céu. Senhor, eu estou aqui pronta para o que você tem para mim. E, nesse instante, a luz no altar explodiu em uma luminosidade ofuscante, fazendo com que todos os presentes se ajoelhassem, de olhos arregalados. Mas o que essa luz significava? Qual seria a verdadeira essência da transformação que Deus estava prestes a revelar? O eco de corações acelerados vinha de todos os lados, e a pergunta pairava no ar: seriam capazes de lidar com tudo o que estavam prestes a descobrir? As revelações estavam apenas começando. Uma onda de luz envolveu a capela, como se os próprios céus estivessem descendo sobre eles. Maria, com o coração batendo forte, sentiu-se erguida por uma força que não entendia. Era como se cada fibra do seu ser estivesse em harmonia com a verdadeira essência da vida. A luz resplandecente parecia tocar suas preocupações mais profundas, dissipando as sombras que a seguia. O murmúrio na congregação se transformou em sussurros de espanto. O que é isso? Alguém perguntou, as palavras balançando entre nervosismo e entusiasmo. Lucas, a voz firme e calma, guiou o momento com suas palavras tranquilizadoras. Irmãos, essa luz é um sinal. Uma manifestação do amor divino. Preparem-se, porque o Senhor tem algo especial para cada um de vocês. Enquanto todos se recuperavam da surpresa inicial, Maria seguiu seu impulso e se aproximou ainda mais do altar. Um sentimento profundo de pertencimento a envolveu ao pisar no espaço sagrado. Ali, ela percebeu que suas batalhas, seus medos e sua busca por sentido faziam parte de um plano maior, desenhado pelo Criador. Lucas gesticulou, convocando os presentes a se levantar e a se unir em um círculo sagrado ao redor do altar. Neste momento, precisamos nos abrir para o que Deus tem para nós. Ele está aqui, pronto para nos revelar verdades que podem mudar nossas vidas para sempre. O eco das vozes preenchia o ambiente, transformando a capela em um verdadeiro templo de adoração. As mãos se estendiam, como folhas ao sol, enquanto orações fervorosas brotavam de cada boca. Senhor, manifesta teu propósito em nossas vidas. Que possamos ser instrumentos da tua vontade. Um sentido de unidade fluía entre todos, e Maria podia sentir os corações pulsando como de um só corpo, como se Deus estivesse tecendo uma tapeçaria de fé e esperança. E assim, enquanto a luz do altar pulsava, algo extraordinário começou a acontecer. Visões de cada um foram invadindo o espaço sagrado. Os sons de risadas infantis preenchiam o ar, lembranças de encontros marcantes surgiam como flashes de uma película em movimento, e lágrimas de alegria escorriam dos olhos de muitos. Era como se cada um estivesse olhando para sua própria vida através da lente de uma nova perspectiva, reencontrando a alegria nas experiências, mesmo as difíceis. Por um momento, Maria se perdeu nessa visão. E se tudo isso fosse a introdução de algo maior, pensou ela. O que poderia acontecer se aceitássemos de todo o coração esse chamado à transformação? A expectativa pulsava antes dela, e sua alma se incendiava com a esperança. Lucas, novamente, tomou a liderança. Ele falou com fervor: Deus está nos chamando para algo poderoso. Olhem para os números de seus anos de nascimento. Eles não são apenas números, são manifestos de convicções divinas. O que vocês esperam? Como essas décadas de vida moldam o futuro que Deus sonhou para vocês? As cabeças começaram a girar, a olhar para os colegas, buscando expressões de compreensão. Um murmúrio de novas perguntas e reflexões sussurrava pelo espaço, e Maria percebeu que a luz agora não era só uma manifestação, era uma convocação. Cada pessoa precisaria refletir sobre o que aquele número poderia significar para elas individualmente.
O passado estava prestes a se tornar uma chave para o futuro. Mas, ao mesmo tempo que a expectativa crescia, um novo pensamento perturbador assomou em sua mente: e se a revelação fosse mais desafiadora do que eu imagino? Enquanto essa pergunta reverberava em seu coração, o brilho no altar começou a se intensificar novamente. O que Deus estava prestes a revelar? O que significava tudo isso? A jornada de transformação tinha apenas começado, e a estrada à frente ainda estava coberta de mistério. O ar estava carregado de uma eletricidade espiritual que pulsava em cada coração presente na capela. A luz que irradiava do altar intensificava-se, como se reconhecesse a presença de cada alma ali reunida. Maria observou as expressões em torno dela, vislumbres de dúvida, esperança e temor dançavam nas faces de seus irmãos. O momento estava devidamente preparado para um desfecho que poderia mudar tudo. Para onde cada um de nós está sendo chamado? Pensou Maria, as perguntas fervilhando em sua mente. Lucas, no entanto, não deixou que o silêncio perdurasse por muito tempo. Ele aproveitou o clima de expectativa e, com um gesto firme, pediu para que todos se sentassem. A proximidade do altar parecia convidar cada um a compartilhar suas inquietudes, seus anseios. Meus amados, vamos juntos buscar o que realmente significa esse chamado. Olhem para o seu número, para o ano em que vieram ao mundo. Ele não é mero acaso, mas uma pista deixada por Deus para nós. O que ele simboliza para sua história pessoal? A cada frase, o ambiente parecia vibrar mais forte, quase como se as paredes da capela estivessem absorvendo as palavras que emitiam luz. Maria sentiu um calor crescer dentro dela. Sua memória se encheu de lembranças, os desafios enfrentados, as superações, os momentos em que ela achou que não conseguiria seguir adiante. Mas, como um filme, cada instante parecia apresentar uma nova lição, uma nova revelação sobre quem ela realmente era. Sim, as experiências a moldaram, e agora imaginava como poderiam guiá-la para um propósito maior. Enquanto olhava ao redor, pôde ver pessoas fechando os olhos, refletindo. Qual é a verdade que Deus deseja que revelemos a nós mesmos? Uma pergunta ao mesmo tempo simples e profunda. Alguém, na linha mais próxima, começou a falar: eu nasci em um ano de grandes mudanças. O que isso diz sobre o que estou destinado a viver? Um murmúrio imediato ecoou ao redor. Muitas vidas, muitas histórias entrelaçadas, agora compartilhando um mesmo desejo. A luz no altar se intensificou ainda mais, quase chamando atenção para algo específico. Maria estava tomada por uma sensação ímpar, como se o tempo estivesse paralisado e o sussurrar de Deus começasse a se manifestar em palavras. É um convite, ela refletia. Um convite para nos conectarmos uns com os outros e com nossos destinos. Lucas, percebendo a emoção crescente, levantou a voz. Amados, nós não fomos chamados apenas para existir, mas para brilhar. Cada um de nós foi escolhido para um propósito. Às vezes, a verdade que Deus deseja revelar vem com desafios. Mas lembrem-se, é na luta que encontramos a nossa força. Ele fez uma pausa, e um silêncio reverente tomou conta do ambiente. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas ao escutar aquilo. Sim, a força vem do alto. Assim como as árvores enfrentam tempestades para crescer mais fortes, ela já havia aprendido que as provações também tinham suas razões. E se aquele número de seu nascimento não fosse apenas uma marca no tempo, mas sim uma preparação para enfrentar o novo, nesse clima de iluminação espiritual, o altar começou a emitir um brilho ainda mais forte. Era quase como se, em meio àquela adoração coletiva, os próprios céus queriam se manifestar. A respiração de cada um se ajustava ao ritmo daquela luz, como se cada um esperasse uma resposta. Então, algo surpreendente aconteceu. A luz pulsante começou a formar letras, palavras que pairavam no ar, se acomodando entre os presentes. O olhar de Maria se fixou nas palavras que começaram a se formar: reconheça seu destino. Uma onda de compreensão transbordou, mas cada um precisava discernir isso em seu próprio coração. O que ainda está por vir? Uma nova inquietação tomou conta de Maria. O que essa revelação significa para mim e para todos nós? As perguntas permaneciam, a jornada estava apenas aquecendo. Quantos mistérios estariam escondidos atrás dessa luminosidade? Assim, ela sentiu que aquilo era apenas o começo. De repente,
uma nova luz se acendeu dentro dela, junto à esperança de que as respostas estavam mais próximas do que pareciam. E enquanto todos olhavam para o altar, a expectativa suspensa no ar trazia uma certeza: a verdadeira transformação já estava a caminho. A luz que irradiava do altar começou a pulsar com ainda mais intensidade, cada onda brilhante fazendo o coração de Maria acelerar. Os murmúrios se calaram, e uma profunda reverência ocupou o espaço, como se cada um estivesse sintonizado na mesma frequência divina. Maria respirou fundo, sua alma despertando para o novo. Meus amados, Lucas começou, sua voz ecoando suavemente, mas poderosa o suficiente para atravessar cada coração presente. Esta luz não é apenas um sinal. É um chamamento. Precisamos nos abrir para o que está sendo revelado. Os números que carregamos, as datas que nascemos, tudo isso está entrelaçado no plano divino de Deus. Novamente, a luz dançou, e novas palavras começaram a emergir, agora mais vívidas e claras. Cumpra sua promessa. Maria sentiu um frio na barriga. O que isso significava? Ela percebeu que muitos olhavam em direção ao altar, com os olhos arregalados, manifestando uma busca incomum por entendimento. Uma mulher na porta da capela começou a chorar, lágrimas de mudança e esperança. Cumprir uma promessa, pensou Maria, é um peso e, ao mesmo tempo, uma bênção. Lembrou-se de promessas que fizera ao longo dos anos, promessas a si mesma, a Deus, ao próximo, a certeza de que cada passo dado, cada dor sentida, a preparava para algo muito maior. O que mais estava por vir? Enquanto a luz tremulava, o tom de Lucas se elevou. Não se esqueçam, eu também tenho um número. Vejo que muitos de vocês estão aqui porque ainda não compreenderam suas verdades. E ao falhar em ouvi-las, corremos o risco de não cumprir essa promessa. Ele parecia tão próximo de Deus que a atmosfera mudou, como se os próprios céus quisessem tocar cada vida naquela capela. A respiração coletiva se misturava em um só anseio. Uma alegria crescia em Maria. A revelação antiga de que cada um tem um propósito começava a se tornar vívida, e ela decidiu que era o momento de agir, de buscar seu destino, de encontrar o que aquela mensagem significava para a sua vida. E se aquele chamado fosse para todos? Se houvesse uma tarefa coletiva? O peso de sua própria jornada se dissipou, dando espaço para um novo entendimento. Ó Senhor, me mostre o que eu preciso fazer? As palavras saíram de seus lábios quase em um sussurro. Em sua busca, a luz no altar pareceu brilhar ainda mais. A sala estava agora imersa em uma luminosidade quase palpável, e tudo ao redor começou a desaparecer, como se o tempo não existisse. Maria fechou os olhos e respirou fundo, sentindo sua conexão não só com os presentes, mas com algo muito mais vasto e eterno. Cada alma ali era um fragmento de um todo. De repente, as palavras formadas na luz começaram a ressoar em sua mente como um eco divino. O que você está disposto a deixar para trás para cumprir sua promessa? Aquela pergunta cortou fundo, levando-a a um lugar de reflexão. O que ela ainda guardava que a impedia de avançar? Maria aspirou aquela dúvida, e a liberdade também. Agora sentiu uma nova missão surgindo, uma possibilidade inexplorada. Sentiu desejos, medos e esperanças borbulharem dentro de si, bem como a certeza de que não estava sozinha nesse caminho. Outros também sentiam. Ao abrir os olhos, viu um grupo de irmãos, todos com expressões de descoberta e anseio, como se um fio invisível os conectasse. A luz, então, começou a pulsar em um ritmo acelerado, como se ansiosa para que todos reconhecessem suas verdades. O que mais aquele momento guardava? Qual era a promessa divina que se manifestava a cada um? O coração de Maria palpitava, e a expectativa a envolvia. Era hora de colocar as buscas em ação, de descobrir a essência da transformação que aquele espaço estava prometendo. Enquanto a luz brilhava intensamente, uma nova energia parecia invadir a capela. Todos estavam a um passo de descobrir algo que poderia mudá-los para sempre, como se a intervenção divina estivesse prestes a acontecer. E no fundo de seu ser, Maria sabia que, naquele momento místico, a resposta estava apenas começando a surgir. O que aconteceria quando cada um finalmente reconhecesse e cumprisse sua promessa? A luz do altar agora pulsava mais forte do que nunca, como se os próprios céus estivessem acompanhando a respiração da congregação.
Maria sentia que cada batida de seu coração ecoava na harmoniosa sinfonia de fé que preenchia a capela. Era um momento de expansão, de revelação, e a história de cada um ali estava prestes a se entrelaçar de maneira inextricável. Lucas, percebendo a atmosfera vibrante, levantou as mãos, num gesto que irradiava convicção, e disse: Hoje, meu povo, não seremos mais apenas espectadores de nossa própria vida. Vamos nos levantar e começar a viver a missão que Deus nos confiou. O clamor ressoou como um trovão, e os membros da comunidade começaram a se unir em grupos, buscando uns aos outros como se fossem peças de um quebra-cabeça divino. Estamos prontos para descobrir nossas promessas! Gritou um jovem ao fundo. Vamos juntos! O que precisamos fazer? Maria estava envolvida por um sentimento ardente de inspiração. O que ela fazia ali, e que verdade singular a guiava? Ela olhou ao redor e viu rostos cheios de esperança e determinação. Vamos nos comprometer com a transformação, pensou. A verdade de que cada um moldava o destino coletivo parecia estar se cristalizando na mente de todos ali. Foi então que uma mulher de cabelos brancos, a senhora Ana, que sempre fora o pilar da comunidade, se adiantou. Nós precisamos fazer algo visível, um mural de fé, um símbolo que nos lembre de nossas promessas e da missão que recebemos. Algo que leve nossa luz a quem está na escuridão. O entusiasmo tomou conta do ambiente, e as ideias começaram a fluir. Palavras de encorajamento, projetos de ajuda ao próximo, tudo emergia como flores em um campo iluminado pelo sol. Maria percebeu que aquela poderia ser a resposta para a inquietude em seu coração. A energia fervilhava, o ar estava repleto de promessas sendo assumidas. Queremos construir um espaço de abrigo. Alguém gritou. Um centro de apoio para os que necessitam. Vamos levar a luz para cada esquina da nossa cidade! Exclamou outro. O fervor contagiante se espalhou pela capela, onde tudo parecia possível. Lucas, ao ouvir as ideias crescendo, sorriu e disse: Isso! A manifestação do nosso amor precisa ser sentida e estruturada. E para isso, vamos trabalhar juntos. Abençoaremos o lugar onde vivemos, restauraremos a fé nos que se perderam, e acima de tudo, nos uniremos em um só propósito. Maria olhou para o altar e sentiu algo dentro dela se conectar profundamente com aquele chamado. Eu sou parte deste plano! Gritou em um impulso cheio de paixão. Vamos mostrar ao mundo o poder da nossa fé. Que a luz que recebemos aqui se torne um farol na escuridão. As palmas ecoavam, os olhares se iluminavam. Cada coração pulsava mais forte enquanto os planos se formavam. Era um novo começo que despontava como o sol após uma longa noite. As promessas não eram apenas palavras no ar, eram compromissos vivos que começavam a ganhar forma. E naquela atmosfera de união e esperança, uma voz serena, quase como um sussurro angelical, sussurrou nos corações de todos: vocês foram feitos para brilhar. Nunca se esqueçam disso. Cada ato, por menor que seja, é uma manifestação do amor de Deus. Neste clima, a capela se transformou em um centro não só de adoração, mas de ação. Maria sabia que era hora de dar o próximo passo, de se lançar em busca de um propósito maior. E enquanto caminhava para fora da capela, sentiu a brisa leve tocar seu rosto como um abraço do próprio Criador. A luz da manhã começava a se espalhar pelo horizonte, enquanto as primeiras pessoas da comunidade se organizavam, decididas a fazer a diferença nas vidas ao seu redor. A esperança renascia não apenas como um sentimento, mas como uma ação concreta que traria cura e transformação. Vamos em frente, juntos e de mãos dadas! Gritou Maria, enquanto todos aplaudiam e se deixavam levar pela força desse novo chamado. Ao olharem para o futuro, entenderam que suas histórias pessoais e coletivas estavam entrelaçadas, e que sua missão era um testemunho do que Deus podia fazer através da união e da fé. E assim, com os corações em chamas de amor e determinação, a comunidade partiu para iluminar o mundo ao seu redor, levando consigo a chama da verdadeira transformação que haviam recebido naquela noite abençoada. O destino estava traçado, agora eles eram não apenas crentes, mas agentes da mudança. O milagre tinha começado, e Maria sabia que juntos poderiam conquistar tudo o que fossem chamados a realizar. Por fim, um eco reverberava na capela, e pela cidade: estamos prontos para cumprir nossa promessa. E, assim,
A história de fé e transformação estava, de fato, apenas começando. Agora, não fique apenas como um espectador desse milagre. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa luz. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final poderoso. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. A hora é agora. Vamos juntos espalhar essa mensagem.